E aí, tudo bom? Seguimos aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro. E o tema de hoje a gente continua falando a respeito dos temas das guerras, né? Do povo de Israel, né? Ao possuírem ali a terra de Canaã. E o tema de hoje também no nosso estudo fala a respeito, vem trazendo um assunto aqui bem complexo, né? É um assunto que a gente demora a entender, é um assunto que é difícil de explicar também, é difícil de aprender, é difícil de entender e também é difícil de explicar, né? O título de hoje é livre-arbítrio, ou seja, é livre escolha, né? E só que vem falando a respeito do que Deus pediu para o povo de Israel, para a maneira que eles deveriam agir nas batalhas ali contra o povo na terra de Canaã. Aqui no capítulo 20 do livro de Deuteronômio, no verso 10, diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Então, Deus está falando assim, olha, quando você se aproximar de alguma cidade que você perceber que vai ser necessário lutar contra ela, primeiro ofereça a paz. Aí você já pensa assim, bom, então se todas aquelas batalhas que tiveram, né, tentar conjugar o verbo direito aqui, todas as batalhas que o povo de Israel participou ali, tinham a opção de paz? Será que eles poderiam ter oferecido a paz ali para os heteus, os amorreus, aquelas pessoas daquelas terras que eles iam possuir? Será que eles podiam oferecer a paz? Será que tinha essa opção? Aí você, despercebidamente, né, assim como uma leitura simples, você lê aqui e pensa, deve que tinha, porque aqui Deus falou que eles deveriam oferecer a paz quando eles chegassem para pelejar com alguma nação. Mas aqui a partir do verso 15 diz assim: assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Quais povos? Dos povos que eles iriam possuir a terra. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor, o vosso Deus. E aqui continua falando a respeito dessas batalhas, fala para não destruir as árvores, fala para matar todos os animais, inclusive, que deveria tudo, inclusive os despojos, deveriam ser colocados fogo, até nos despojos, nas riquezas que fossem achadas ali naquelas terras. E aí a gente fica pensando, mas o tema de hoje é livre-arbítrio. Por que para umas nações oferece a paz, mas para o povo de Canaã ali, que já mora ali na terra, esses povos que eu já falei aqui, por que não ofereceriam a paz para eles? Esse assunto vai abranger, inclusive, temas que nós já falamos aqui. Ou esse tema vai abranger assuntos que nós já falamos aqui. Como da vez que Deus falou para Abraão que o povo seria escravo numa terra por certo tempo, até que a iniquidade dos povos que viviam na terra de Canaã chegasse no limite. Ou seja, aquele povo ali já havia sido julgado. Então, tem um termo aqui utilizado na lição de hoje, que vem falando, um termo utilizado na palavra de Deus, que vem sendo explicado aqui na lição de hoje, que diz assim: o texto hebraico usa um termo para descrever a destruição de pessoas na guerra. Eren, que é o termo, essa palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Ela se refere a colocar pessoas, animais ou objetos inanimados
de maneira completa e irrevogável dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, sua destruição. Precisamos entender o contexto e a prática do Éden como a eliminação de um povo no contexto de guerra à luz do conflito de Yahvé com as forças do mal, onde seu caráter e reputação estão em jogo. Como nós já falamos aqui, o povo ali já estava condenado. Mas se aquele povo ali já estava condenado, se ele já estava condenado, por que Deus não destruiu a cidade como destruiu Sodoma e Gomorra? Primeiro, nós já tocamos nesse assunto também, quando nós vimos a respeito da segunda melhor opção no estudo da semana passada. A segunda melhor opção. A primeira melhor opção era deixar Deus habitar, Deus lutar pelo seu povo. A segunda melhor opção era o povo desenvolver confiança em Deus por meio das batalhas. Ou seja, se eles confiassem em Deus, eles receberiam as bênçãos. Se eles não confiassem em Deus, eles receberiam as derrotas, né? Então, e uma outra coisa interessante é porque essa terra de Canaã seriam habitadas pelos povos, né? Pelos israelitas, pelos hebreus. E então Deus não podia destruir a cidade como destruiu Sodoma e Gomorra, senão a terra ficaria inabitada ou inabitável, né? Então, assim, Deus fala para destruir os animais, queimar todos os despojos e tal, mas as árvores frutíferas não. Não queimem as árvores frutíferas, não destruam as árvores frutíferas. Porque as árvores demoram a crescer, vai anos para uma árvore que dá fruto, crescer e começar a dar fruto. E o povo ia precisar daquelas árvores, né? Então, Deus usa Israel, o povo de Israel ali, já que eles não deixaram que Deus pelejasse por eles, né? Então, agora Deus usa o povo como instrumento da justiça divina, né? E também no sentido do povo usar as batalhas para desenvolver a fé em Deus. A lição continua falando: as pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista. Vejam, nós já falamos também a respeito das pessoas que tinham a oportunidade de se entregarem ao Senhor, né, e viverem, ou se rebelarem contra eles e morrerem, né? Aqui no comentário da minha Bíblia, falando a respeito dessas batalhas, diz assim: a paz, porque nós vimos no verso 10, quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Aqui no comentário dessa Bíblia, a Bíblia de Estudo Andrews, é fantástica essa Bíblia, a melhor, eu acredito que seja a melhor da nossa igreja, com rodapé e tudo. Ela diz assim: a paz com os ímpios habitantes de Canaã não era uma opção. Se fossem deixados na terra, afastariam o povo escolhido de Deus e destruiriam Israel, como está no verso 18. Eles não se arrependeram durante o longo período dado pelo Senhor. Então, o povo teve um período de graça e eles não se arrependeram, não se converteram ao Senhor. Por isso que nós falamos aqui da palavra Eren, que quando fala dessa destruição, está se referindo às coisas já condenadas, já amaldiçoadas, né? Dedicar todas as coisas vivas, ou seja, tudo que era vivo, ali os animais, tudo, dedicar ao Senhor, tudo, inclusive as pessoas e seus animais, para a destruição, significa que Deus eliminaria os cananeus, assim como destruir a Sodoma e Gomorra por completo. A diferença é que ele usou os israelitas como instrumento, em vez de enviar fogo do céu. E como eu já disse, se usasse o fogo, a terra ficaria inabitável. Ao cooperar com o Senhor, atuando como seu exército, os israelitas desenvolveriam confiança a despeito do perigo. Eles não poderiam tomar os animais cananeus como espólio, porque isso significaria que mereciam parte do crédito pela vitória. A batalha era inteiramente do Senhor, por isso tudo pertencia a Ele.
Então o povo não tinha o direito de pegar o espólio, de pegar as riquezas daquela terra para eles, porque ia ficar parecendo que eles tinham algum merecimento naquela batalha. E aquela batalha, a vitória foi totalmente do Senhor. Então, por isso, Deus falou para que eles não pegassem nada, destruíssem tudo, todos os animais, todos os despojos daquela batalha ali. Então, no tema de hoje, do livre-arbítrio, o povo daquela terra teve o livre-arbítrio, só que também teve a condenação. Eles tiveram o tempo da graça deles e escolheram não se arrependerem e não se entregarem ao Senhor, né? Mas, como já falamos aqui, se algumas daquelas pessoas se entregassem a Deus, como os gibeonitas fizeram e como Raabe e outros também fizeram, bem como também se os israelitas se desviassem do caminho e passassem por lado deles, também seriam destruídos, né? Então, temos o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio também, todos nós temos, mas um dia as nossas escolhas terão consequências eternas, né? Ou viveremos eternamente, ou deixaremos de viver por toda a eternidade também, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Santo Deus, por tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor também nos dá a liberdade de escolhermos entre viver e morrer, entre servir a Ti e não servir. E nós te pedimos que, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós escolhamos fazer a Tua vontade e viver de acordo com o Seu querer. Nos abençoe, dá-nos um dia abençoado na Tua santa presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, até o nosso próximo estudo e tchau.